Oi, oi, meu segundo ano querido. Começamos hoje, né? Hoje vamos começar bem. A introdução da aula de vocês é um texto de Machado de Assis, que se chama A Cartomante. É um conto de Machado de Assis, de algumas páginas, muito interessante, né? De uma situação que começa por uma cartomante fazendo uma espécie de previsão, mas como toda previsão, pode não se tornar real. Só que a pessoa foi levada a acreditar que, né? E acabou que aconteceu uma tragédia por conta disso. Mas esse texto, hoje nós vamos, antes de falar do texto, vou dar uma limpadinha no óculos aqui, tá? Que deu uma embaçada. Antes da gente falar desse texto, vamos falar do que nós vamos falar hoje, né? Hoje nosso capítulo de interpretação de texto é sobre intertextualidade. Vocês vão trabalhar o capítulo 7 do livro 2. Né? Na aula passada a gente trabalhou com outros conceitos, linguagens. Hoje nós vamos trabalhar com o intertexto, com as inferências, né? Nós trabalhamos. Hoje nós vamos trabalhar com essa ideia de intertextualidade. Inter, dentro, né? No caso, esse nome intertexto, um texto dentro do outro. Agora, como é que esses conceitos, eles se auxiliam, eles se unificam e de que maneira a cartomante tem a ver, né? Que eu falei da cartomante com vocês. Nesse trecho que tem aí na apresentação do capítulo do livro de vocês têm uma frase: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Aí no livro de vocês está até coisas, né? Que é uma frase de Shakespeare, que Machado de Assis retoma, né, e coloca dentro desse conto dele como uma citação, que já já nós vamos falar, que é um tipo de intertextualidade, né? O que é a intertextualidade na prática? O que ela significa? Primeiro vamos voltar à ideia de texto. Um texto, esse todo significativo, ele é a manifestação do seu discurso. Como que você pode manifestar o seu discurso em um texto? Falando, escrevendo, desenhando, pintando, fazendo esculturas, uma obra de arte, né? Tudo aquilo que você usa para manifestar o seu discurso numa relação entre você, autor, e interlocutores, você tem uma relação textual. Por quê? Porque essa manifestação do discurso, ele atende a uma necessidade comunicativa básica, desde você, por exemplo, aqui na escola, pedir para ir beber água. Você está manifestando o discurso, atendendo a uma necessidade de comunicação com um fim social, né? Produzir sentido. E toda vez que a gente faz isso baseado em uma necessidade comunicativa, inserida dentro de um contexto, você tem essa produção de sentido. Ou seja, quando você produz um texto, você está produzindo sentido. E aí a intertextualidade, ela tem mais que a ver por quê? Um texto é construído com base em outros textos. Ninguém manifesta o seu discurso do nada. Bati a cabeça aqui, não. São construções. Quanto mais experiências você tem, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais crenças você tem, quanto mais valores você reconhece, quanto mais do seu ambiente histórico, político, socioeconômico, do passado, do presente você conhece, mais substância você tem para produzir texto. Por isso que se diz que todo texto é uma teia. Ele se tece com elementos de outros textos, até chegar lá naquele primeiro, né? Aquele lá na antiguidade, foi o primeiro dos primeiros. A partir daí todos eles vão se tecendo num emaranhado de ideias. E a intertextualidade é isso. Quando você dialoga um texto que já existe, né? Um texto original, para construir um texto novo, você está se utilizando do intertexto. Olha o que o professor colocou aqui no cantinho para vocês. Utilização do texto pré-existente. É isso mesmo. É quando você usa um texto que já existe, um texto original, e então você tem aí a construção de um novo texto, de um novo discurso.
A isso se dá o nome de intertextualidade. E existem maneiras e maneiras de se fazer isso. Por exemplo, olha aí no livro de vocês, aí na página 19, para quem está com o livro acompanhando. Quem não está, por favor, pegue o livro, dá um pause aqui, vai lá e pega o livro para acompanhar. Vocês têm um retrato, um quadro, né? Reprodução da pintura da Mona Lisa. Observem de quantas formas diferentes esta Mona Lisa foi refeita. Quantas vezes se usou a Mona Lisa original para se construir uma nova ideia de Mona Lisa. Isso é intertexto. Você está reconstruindo. E aí vamos lembrar, né, que a reconstrução do texto, ele se dá de maneira verbal, de maneira não verbal e de maneira mista. Então você se utiliza desses aparatos. Aqui hoje nós temos 5 tipos, né, de intertextualidade muito usada: a paródia, a paráfrase, a estilização, a alusão e a citação. São os 5 tipos principais. O que é isso? Cada uma, a seu modo, utiliza esse texto original, faz um texto novo, né, a partir de um texto pré-existente. O mais conhecido entre nós é a paródia. Paródia, vamos começar a falar por ela. A paródia é aquilo que a gente conhece. Eu parodiei alguma coisa. Eu fiz uma paródia que eu usei para tirar sarro. Na verdade, a paródia, ela é feita exatamente para deformar o texto. Você pega um texto original, a partir do original você constrói um novo, e aí sim, a paródia ela é usada para crítica, para sátira, para ironia. Quando se fala em parodiar, é exatamente isso. A paródia ela é usada, não é que ela é usada, assim, a ideia é que a paródia é feita para rir, né? Só para comédia. Na maioria das vezes, se fazem paródias para comédias. Porém, a paródia ela é para crítica, ironia, né? Quando você quer criticar alguma coisa, quando você quer ironizar alguma coisa ou satirizar. E às vezes a crítica ela não é bem voltada só para a comédia. Pode ser uma crítica voltada a uma outra coisa. Tudo aquilo que eu critico, que eu uso um texto, desde uma brincadeirinha de criança, né? Quando a gente faz paródia, brincando com letras de música, brincando com versos, qualquer uma que você tem, né? Você pega uma letra de música, por exemplo, na época do Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, aqui em Cuiabá surgiu uma paródia, né, que ficou, que é nossa, assim você me mata, ai se eu te pego. Aqui em Cuiabá mudou para ai se eu te panho. Ai se eu te panho, ai se eu te panho. Isso é paródia. Desde coisas simples até uma paródia elaborada, estilizada, feita para criticar determinado assunto ou determinada pessoa. E isso pode ser feito não só em textos verbais. Se vocês pegarem aí, por exemplo, as caricaturas, tem caricatura que é homenagem e tem caricatura que é crítica mesmo, né? É tiração de sarro, é sátira, né? Então vai depender da intenção. Olha a manifestação do meu discurso. Vai depender da intenção do artista. Se ele quer fazer uma caricatura só como homenagem, ela é uma paródia. Uma caricatura é a paródia do rosto de alguém, né? Do físico de alguém. Porém, se ele quer fazer uma crítica pesada, uma ironia pesada, ele vai fazer. Ou não, ele pode colocar essa caricatura como uma homenagem. Por que caricatura é paródia? Porque paródia deforma a realidade. E a caricatura é a deformação dos elementos físicos. Então é um exemplo de texto não verbal que se constitui em paródia. E isso é um intertexto. Quantas paródias nós já vimos de poemas, de música, né? A mais famosa, está até aí no livro de vocês, de Carlos Drummond de Andrade. João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili. Quantas vezes foi usado? A gente pode fazer uma agora, aqui, né? A gente não está vivendo coronavírus. Aí para fazer uma paródia aqui do Carlos Drummond de Andrade, com essa questão aí, né? João que amava Teresa, que amava Raimundo, você pode construir
outro texto, né? Voltado para a crítica, lembrando, paródia tem que ser crítica, sátira ou ironia. A característica da paródia é essa. Não existe paródia romântica, né? Vou fazer uma paródia de amor. Tem que ser crítica, ironia ou... E aí nós temos o outro contraponto, outro tipo de intertexto de uso, a paráfrase. A paráfrase, olha aqui, ó, até coloquei para conforme. Paráfrase não muda nada. A paráfrase você vai recontar uma história sem mudá-la em sua essência. Não é que vai ser igualzinho, sem mudar a sua essência. A história continua igual, tem o mesmo final, você não tem mudanças, você está fazendo uma paráfrase. Vamos lembrar de um filme muito parafraseado ao longo do tempo, King Kong, né? Você tem desde o primeiro lá em 1930, né? Original, com os bonequinhos de massa, aqueles efeitos todos toscos da época, né? Bonequinho de massa, tiranossauro, né? De lata. E aí depois de 30, você teve uma versão, nós tivemos uma versão em 1970, que tira a história dos anos 30 e traz para Nova York na época atual, né? Final dos anos 70, o World Trade Center, o King Kong escalava o World Trade Center e era morto. Teve o King Kong 2, lembra? Que ele teve um filhinho, conheceu lá, né? Uma congona lá. E o último que nós tivemos, com todos os efeitos especiais, que voltou para a história original, né? Cenário original, 1930. E aí, o que nós temos? É tudo a mesma história. A de 1930, a de final dos anos 70 e agora dos anos 2000. São todas a mesma história. Contadas de modos e maneiras, efeitos especiais diferentes, mas a história é a mesma. A história do gorila gigante, que é retirado do seu habitat para ser morto, né? Tanto que no final, em todos, ele morre assassinado, né? A história que todo mundo já conhece. Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma paráfrase. Você conta e reconta, mas a história é a mesma. Você não muda. Você tem uma mesma história, né? Vamos pegar, por exemplo, aí, só para vocês, de novo, as histórias dos contos de fada, que são muito parodiadas. Shrek, Enrolados, Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, Malévola, são todas paródias. Elas foram deformadas, modificadas. A história que se conta é outra. Usa a ideia, mas se conta uma outra história. Já a paráfrase não. Ela continua sempre contando a mesma história, só que com olhares diferentes, com perspectivas diferentes. Olha essa última novela que nós tivemos aí, das 6, Éramos 6. Já foi, eu creio, a terceira versão dela, né? Nós tivemos 3 versões dela só na Globo e mais uma no SBT ainda, né? Tanto que nessa agora reuniu as atrizes lá, né, da primeira versão, da segunda e a Glória Pires da terceira. As histórias com diferenças, com mudanças, fulano casou aqui, foi salvo, mas a história é a mesma. A história continua a mesma. E aí nós temos paráfrases. Paráfrase é quando a gente faz isso. A paráfrase é quando nós recontamos uma história de um mesmo jeito, com o mesmo final, com o mesmo prisma, sem fazer modificações. Já a estilização, ela reforma, ela não conforma, né? E nem deforma. A estilização, ela reforma. Aí na estilização, eu posso utilizar, não é uma paródia, porque eu não satirizei, mas eu modifiquei. Vamos pegar lá de novo o Drummond, né? João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Lili, que amava Joaquim. Primeiro texto dele. Aí esse texto veio sendo como que um texto é estilizado? Quando você pega o mesmo formato, ó a reforma. Você pega o mesmo formato do texto e aí você constrói sobre ele uma outra ideia. Professor, mas isso não é paródia? Fazer uma outra ideia? Se não for crítica, ironia, sátira, tiração de sarro, né? Não é paródia, eu falei para vocês.
Aí eu parto mais para uma estilização. Por exemplo, se eu falo assim, Juvenal, que não acreditava no coronavírus, que contaminou Maria, que não usava máscara, que passou mal, saiu do hospital, foi para a sua casa e encontrou a sua mãe que morreu. Eu usei o mesmo estilo do Carlos Drummond de Andrade. Eu fiz uma reforma no texto. Mas fulano, terminou na mãe que morreu, que estava dentro de casa, né, coitada. Pagou o pato por conta da ignorância dos outros. Isso é estilização. Você reformar um texto não quer dizer que você vai partir do mesmo princípio. Você modifica, mas você acrescenta ali ideias novas. Porque a paráfrase você não pode mudar. Você tem uma mesma história. Pode até ter outros elementos, mas a história ainda continua a mesma. Então isso é paráfrase. Por exemplo, pega Crônicas de Nárnia, que eu já falei para vocês. Crônicas de Nárnia é uma paráfrase das histórias da Bíblia. Troca-se Jesus Cristo pelo leão, pelo Aslan, né? Troca-se a encarnação do mal ali pelos vilões, troca-se o humano, os apóstolos pelas crianças, mas você vê que é o mesmo texto. É o mesmo texto, né? Inclusive em alguns textos é até citação, que eu vou explicar já, não chega a ser nem mais paráfrase, é citação mesmo. Então você tem aí a diferença. A estilização não. A estilização você usa o mesmo acabamento, vamos dizer assim, o mesmo esqueleto, mas você modifica. Você coloca coisas novas a este texto, acrescenta coisas novas a esse texto, mantendo o mesmo estilo, né? Assim por dizer. Bom, aí nós vamos ter a citação e a alusão. São bem parecidos. Só que a citação, falei dela agora, a citação é uma transcrição exata, uma cópia. Por isso que ela tem que estar entre aspas, ela tem que estar devidamente identificada, quem falou, quando falou, onde falou. Nos trabalhos que se fazem, né, alguns professores exigem, e principalmente nos trabalhos acadêmicos, tem a chamada citação direta e a citação indireta. Citação direta é o quê? Quando você pega um trecho do texto e copia, geralmente mais longa. Aí você tem que mudar a letra, você tem que colocar entre aspas, segundo fulano. E o que é a citação indireta? É quando você faz, segundo fulano de tal afirmou o quê? Aí você fala o que ele disse. Lembra que é uma transcrição. Você não pode mudar, não. Você vai colocar o que ele falou, o que ele colocou. Isso é citação. Transcrição como essa que tem na Cartomante, aí no livro de vocês. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Lembra que eu falei de Nárnia, de citações? Tem uma citação, né, em uma das histórias, quando Aslan fala para Lúcia que ela vai aprender a reconhecê-lo com outros nomes no mundo dela. Ela vai chamá-lo e ele vai atender. Isso está na Bíblia, né? É praticamente uma transcrição da fala de Jesus, quando ele fala, né, que a casa do Pai tem muitas moradas, mas todas, né, o caminho é ele. Então isso é citação. E uma alusão? Alusão é uma referência indireta. Não precisa de essa, não precisa de aspas, não precisa de nada. Você não vê assim, ó, segundo fulano de tal, a sociedade de hoje é mais intolerante do que... Só que aí você não precisa colocar quem, nem você só fala segundo fulano, e não precisa ser exatamente o que ele falou. Você pode usar ideias só do que ele falou, né? Contra fatos não há argumentos, por exemplo. Esses dias fizeram um meme, pena que eu não lembro agora exatamente, né? Do filósofo, só sei que nada sei. Eles fizeram uma tradução do que é isso de outra forma, né? Que seria uma referência a esse filósofo. Agora lembre-se, para você identificar um saber sobre intertexto, olha aqui, você tem que ter prática de leitura, experiência leitora. O que é experiência leitora? Você tem que conhecer.
Como é que você vai saber que a frase é de Shakespeare se você nunca leu Shakespeare, nem sabe quem é? Como é que você vai saber que a frase falada do filme está lá na Bíblia se você nunca teve a curiosidade de ler ou vai na missa sempre no culto, mas nem presta atenção no que estão falando lá, você está pensando em outra coisa. Então, aí o intertexto depende de experiência leitora, depende de você assistir filmes, de você ler livros, de você ouvir música, de você assistir programas de documentários, de entrevistas, tudo que está ao seu redor. Porque as pessoas, elas usam isso, né? Ou as ideias dos filmes vêm de onde será, né? De onde será que vem a ideia do roteirista de fazer? Por exemplo, agora está passando uma série, está passando aí nos canais fechados, mas na aberto também, que é a série Manifest, né? Do pessoal que foi no avião, aí aconteceu lá um trem, lá aí o povo apareceu 5 anos e meio depois, sem ter envelhecido um dia. Óbvio que esse fato não é real, mas de onde foi tirada a ideia para essa história que os roteiristas fizeram? Daquele voo da American Airlines, agora não me lembro a empresa, mas de um voo que desapareceu na Jamaica em 2014. O avião desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu até hoje. Não tem avião, não tem corpo, não tem resto, não tem nada. O avião sumiu em 2014. Esse roteirista, pesquisando toda essa história, ele teve essa ideia de fazer essa série. Isso mostra que o quê? Os textos não vêm do nada. É preciso leitura, é preciso experiência. Se vocês pegarem filmes, tantos filmes que são influenciados, que são inspirados em livros, em situações, isso é intertexto. Não tem como você querer identificar algo se você não tem essa experiência, essa prática, esse treino de leitura. Então, gurizada, vamos ler, que ler é bom, tá? Prestar atenção nas coisas, certo? Bom, nossa aula 7 de interpretação termina aqui. Essa parte de interpretação, nós terminamos o livro 2. Nossa próxima aula já será o capítulo 8, que será do livro 3, certo? Um abraço, crianças. Até a nossa próxima aula.